Salve, família vascaína! Tô de volta, Thiagão tá de volta. Gravei o meu vídeo de pós-jogo revoltado após mais uma derrota fora de casa. Na minha visão, a pior derrota do Vasco nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, porque o Cruzeiro no momento terrível. O Cruzeiro no momento terrível. Não jogou absolutamente nada para ganhar do Vasco. Me parece que as estatísticas, né, comprovam isso. Posse de bola, finalizações, mas o Vasco não conseguiu ganhar desse Cruzeiro. Quero dizer desse Cruzeiro porque é um time que pode evoluir, porque tem algumas peças. Mas um momento de pressão, um momento de confusão interno, né? Dudu fica, não fica, falou merda, não falou merda, e mesmo assim o Vasco não conseguiu ganhar desse Cruzeiro. Coloquei o vídeo no YouTube, daqui a pouco vem uma coletiva, né, do Pedrinho demitindo Fábio Carille. Felizmente, infelizmente, posso sim colocar infelizmente, porque realmente é porque o trabalho não está caminhando, o time não está performando. Por outro lado, felizmente, tá? Porque com o Carille, como eu disse no meu vídeo de pós-jogo, vai ficar difícil o Vasco ganhar um jogo fora de casa, porque não conseguiu ganhar desse Cruzeiro. Família, a gente vai reagir aqui juntos nessa coletiva de demissão do Fábio Carille. A imagem da coletiva é do canal Podcast Cruz Maltino. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou fazendo esse estilo de vídeo que eu faço lá no canal novo, né, o Gigante News TV. Eu sei que o áudio ainda não está legal, estou tentando, né, ajustar isso, mas dá para entender. O áudio da coletiva, perdão, tá show de bola, mas eu preferi fazer esse tipo de vídeo aqui para a gente reagir juntos, né, e pontuando aqui alguma coisa que a gente achar interessante em relação às falas do presidente Pedrinho. Se não for inscrito aqui no canal, tá chegando agora, dá aquela moral aqui pro Thiagão, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Pedrinho na tela. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las, às vezes, não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões químicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, né, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, né? É mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim, pessoalmente, né? Que tem uma questão humana muito grande. Eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente. Eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe. Mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Família, rapidamente, antes de seguir para a próxima pergunta, cara, eu acho o Pedrinho, né, sempre falo aqui com vocês, torço muito pelo trabalho dele, que a gestão possa ser positiva e dar cada vez mais aí um passo importante, né, iniciar esse processo de recuperação do Vasco. Mas assim, às vezes eu acho que o Pedrinho ele gosta muito de
sei lá, enfeitar a coisa toda. Porque beleza, eu acho que o futebol, claro que tem esse lado humano. Pode não ser em relação ao Fábio Carille, tá? Pode não ser porque a multa é alta pra gente, né? Se for os valores divulgados. Mudaria a minha vida, pelo menos. Com certeza de muitos. Mas, cara, no futebol não tem muito disso, né, cara? Treinador, quando é demitido, aí leva o quê? 2, 3, 4 milhões, 1 milhão, sei lá, que seja, quando a multa é baixa. Poxa, não sabe? Então o treinador ele é demitido, o lado profissional dele pode ficar ali meio, né, chateado, abalado, porque queria seguir o projeto, queria, sabe? Mas financeiramente, botar um papel colorido no bolso também, né? Não é ruim pra ninguém, né, Pedrinho? Pelo amor de Deus. E aí, em relação ao Felipe, né? Felipe que fez um bom trabalho no final, na reta final do ano passado, claro, né, entendendo o contexto, os adversários que a gente enfrentou, mas eu acho que a mudança é positiva, família vascaína. Tem que mudar, teria que mudar realmente, tem que mudar, na verdade, né? Melhor falando, porque realmente a dificuldade de você achar um outro treinador, beleza. Agora, não dava para seguir com o Carille, principalmente depois de hoje, cara. Hoje foi a gota d'água, porque é um Cruzeiro todo. Cara, um Cruzeiro que de repente a gente nunca mais vai enfrentar o Cruzeiro assim, como foi hoje. E mesmo assim o Vasco não ganhou. O Vasco, nos pontos corridos, só o Renato Gaúcho iniciou e terminou o brasileiro comando do Vasco. As equipes que conseguem altas posições têm a tendência de manter treinadores, ou algumas vezes trocam, mas geralmente são as que mantêm. O que acontece com o Vasco, de gestão a gestão, e tem essa turbulência, e o Felipe tem algum caso que você já está planejando junto com a César? Olha, a questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, né, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, né, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também de rendimento e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, né, do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina muito, tudo muito rápido e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja, de repente, um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercados também não são essas. Concordo. Entendeu? Então, assim, você fica amarrado. Mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia há muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar, de alguma forma, plantar alguma coisa para começar a mudar dentro, pelo menos, do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas por questão da atmosfera, do ambiente, por isso que eu falei da questão anímica que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir, falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada com autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time, dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que, se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente, desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente, e terminou o Atlético. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Pedrinho, boa noite.
Rapidamente, família, mais uma vez, pontuando aí porque é importante, deixa aí também, né, os seus comentários. Claro que a gente tem que, assim, avaliar o contexto, né, cara? Porque, assim, quando ele fala ali que o Atlético terminou atrás do Vasco, isso também foi por um planejamento do Atlético Mineiro que focou nas Copas, né? O Galo ficou atrás do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas chegou na semifinal da Copa do Brasil e também na final da Libertadores, né? Então foi um planejamento do Galo nesse sentido. Ah, beleza, ele pode falar de que o elenco tem mais peças, então poderia, mesmo, né, focando nas Copas, poderia performar melhor que o Vasco, né? Beleza, concordo ali com o argumento do Fortaleza também, mas tem 3 pontos, porque isso aí não me pegou, cara. Eu acho que não pegou o Vascaíno. A imprensa, de uma forma geral, ficou mais focando nisso, né? Focando, batendo nisso. O Pedrinho falou isso, Pedrinho, por isso que eu tô sendo. E não é. O torcedor não está cobrando o Carille por causa disso. E agora, com o YouTube, né, com os canais também, a galera vai debatendo, com os comentários e tudo mais, e sabe que a maioria dos vascaínos não partiu para esse lado. Não partiu para esse lado de entre os oito melhores elencos, não partiu para esse lado, porque todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. O que todo vascaíno está pensando, ou a grande parte, né, tem muita gente que acha o elenco fraco, é que esse time pode jogar mais, pode performar melhor. Mas aí ele fala 3 pontos nessa resposta, né? Os nomes estão livres nesse momento, realmente é complicado, não passa aquela segurança de você contratar tal nome que vai render, verdade, isso. Ele fala ali da pressão da torcida, do ambiente, perfeito. O Carille, que batia muito nessa tecla, e um dos principais, ou o principal responsável nesse momento, se chama Fábio Carille, por esse ambiente. Futuramente, se a coisa não caminhar, né, o time não continuar não performando, os resultados não aparecer, a pressão vai pro Pedrinho, vai pros jogadores, mas hoje era o Carille. Hoje era o Carille. A demissão do Carille muda um pouco esse ambiente. Pode durar um jogo, 2, 3 jogos, mas hoje a pressão é por causa do Carille. Né? A maior parte dela, pelo menos, podemos colocar assim. E o outro ponto que eu queria destacar com vocês, que ele fala que tem alguns aspectos do jogo, né, que levaram a essa demissão. Perfeito, perfeito. Entendo que a demora foi nesse sentido de acreditar, de dar mais tempo, vai caminhar, Nuno chegando, Garré chegando, mas não, o Vasco não tem padrão, o Vasco não tem organização, e o jogo de hoje eu acho que complementa bem, né, o que o Pedrinho acabou de falar, né, tem aspectos do jogo que estavam incomodando, e é verdade, é o que eu tô falando, se você não tem a capacidade de ganhar de um time desse do Cruzeiro, veja bem, não estou falando que o elenco é ruim, que o time é horroroso, não, eu estou falando do atual momento. Esse jogo de hoje, um time sem confiança, sem organização, com problema interno, e mesmo assim o Vasco não conseguiu ganhar, não conseguiu criar mecanismos, organização, um trabalho tático para ganhar desse Cruzeiro. Mais uma vez, dependendo do individual. E o individual do Vasco não aparece fora de casa, é terrível. E o Pedrinho, quando comentarista, né, sempre falava isso aqui. O treinador tem que achar mecanismos, criar situações para potencializar as características dos jogadores. E o Carille, na minha visão, em nenhum momento conseguiu isso na frente do Vasco. A última resposta aqui que eu separei. Deixa eu perguntar como foi agora essa conversa com o Carille, também com o vestiário, não sei se você chegou a entrar com os jogadores, porque na Tabeiro a gente viu que os jogadores apoiaram o Carille, né? A pessoa começou contra o Corinthians, conseguiu explicou contra o Corinthians, aí depois, na vitória, os jogadores foram lá, abraçaram ele no gol e tal, então parecia que internamente os jogadores apoiavam a continuidade do treinador. Queria saber como é que foi essa... Não, é uma decisão administrativa da gestão. É uma decisão muito difícil, porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, Felipe de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira, Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Qual jogo vocês vão querer do próximo treinador se não tem tempo de treinar? E o Carille pagou um preço por isso também. Ele teve um tempo interessante ali com a eliminação do estadual, mas a gente joga terça, sábado, quinta, domingo. Então, assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo. A conversa, vou falar agora no hotel, que a gente volta para jantar rapidinho, e aí eu comunico para os atletas. Mas foi sempre muito difícil a minha conversa com demissão, que não foi a primeira, já tiveram algumas, não só de treinadores, é sempre muito delicado. Né? Pedrinho, João Barreto aqui da Casa TV. Você, em cima disso que você falou, o novo técnico vai ter que pegar o trabalho durante, mas eu imagino que você já tem algum perfil ou algo que faz sentido para conseguir fazer exatamente para que esse time renda, já que é um time que tem peças fortes.
O que vocês estão buscando? Qual é o perfil que passa atrás e o que você pensa nisso? Então, a pergunta é interessante porque uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado, né? Então, é uma luta constante sobre o que você acredita de futebol e sobre o que tem para ser ofertado. E existe uma escassez e uma cobrança muito forte por todos os lados. Então, assim, muitos treinadores, de repente, que tentam um jogo ou gostaria de ter um jogo mais agressivo, mais ofensivo, têm um certo receio e acaba tendo um jogo mais cauteloso e aí acaba indo para um jogo que não agrada tanto o torcedor e as coisas não fluem. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Tá aí, família. Encerra aqui, né, o corte que eu fiz dessa coletiva do Pedrinho. Se você quiser acompanhar ela completa, que eu nem sei se levou mais tempo, se durou mais tempo, porque eu acabei encerrando, né, para gravar esse vídeo, porque eu achei já interessante todas essas respostas para a gente trocar uma ideia. Mas se você quiser assistir ela completa, o link vai estar aqui na descrição do canal Podcast Cruz Maltino. Mas assim, família, é muito claro, né, o nome que agrada ao Pedrinho, até porque quando ele era comentarista da Sport TV, da Globo, teve um caso, né, aquele caso do Diniz, que ele vai na coletiva e fala que o Diniz é isso e aquilo, né? Então a gente sabe que é o perfil que ele gosta, isso é claro, e está livre no mercado. Quando o Pedrinho contratou o Carille, né, o Carille livre no mercado, acabado de ser demitido do Santos, e o Diniz estava trabalhando. Nesse momento, Vasco sem treinador, Diniz livre. Então, Pedrinho já exaltou o Diniz várias vezes, o próprio Felipe falou que é fã do trabalho do Diniz, então o que você pensa? É o nome, vai ser ele. Agora, eu levantei aqui algumas situações, porque o Pedrinho, como ex-jogador, Felipe também, sabe que isso é importante, o treinador tem a aprovação do grupo. Ah, pode parecer um pouco, poxa, Thiago, isso não é profissional. Família, eu acho que cara. Eu acho que toda a contratação de um treinador passa ali pelas referências, né, do elenco, já trabalhou, já ouviu falar, gosta do estilo, eu acho que isso é super normal, porque, cara, não é somente você saber de tática, passar, né, os treinos, né, as movimentações, mas tem todo aquele relacionamento, dia a dia, saber, né, fazer a gestão de pessoas, e aí, de repente, eu não sei se esse grupo tem alguma coisa com o estilo do Diniz, que você precisa ter personalidade para jogar, né, do zagueiro ao atacante, do goleiro ao atacante, melhor dizendo. Teve aquele problema também de relacionamento do Tietê com o Diniz, eu não sei se isso já foi resolvido. Então o Tietê, apesar de ter chegado agora, é um jogador experiente, pode ser também ali uma das lideranças do grupo. E aí, né, nesse contato, como o Pedrinho muito bem disse, né, essa avaliação, essa conversa, ela já estava acontecendo. E aí, com os jogadores, é aquele papo, olha, ó, não sabe, a gente está torcendo para o Carille conseguir ajustar o time, mas deixa eu te perguntar aqui, esse nome, tal, gosto do perfil? Eu não sei se tem aprovação do grupo, né? Mas vamos aguardar. A família vascaína realmente não tem muitas opções e eu, sinceramente, eu gosto, dentro das opções que tem no mercado hoje, da possibilidade do Diniz. Porque é o all-in, cara. É o all-in, a verdade é essa, é tudo ou nada, que realmente é um estilo que, se não casar, vai dar merda. Mas se casar, se o time conseguir ter personalidade para jogar com o estilo dele, eu acho que ele pode potencializar várias peças do Vasco, né? Coutinho, Nuno, né? O time com ter mais a bola. Não é o meu nome favorito, não sou fã, mas é aquilo que eu tô falando. Livre no mercado, condição financeira e outra coisa. Em comparação com o estilo do Carille e do Diniz, eu acho que esse time tem muito mais o perfil do Diniz. Família vascaína. Carille depende muito da condição física, condição essa que hoje o Vasco sente falta. Não tem tantos jogadores físicos assim. Fui, tamo junto.